Feitoria, gurizada! Eu sou o Matheus Moura e eu vou apresentar o resumo de Dark do Surto de Magia. Bom, vamos começar do começo, se é que dá pra falar isso em Dark. A série começa no dia 21 de junho de 2019, dia da morte do Michel Canvalde. A gente vê ele cometendo suicídio na sua casa. Depois a série corta para 4 de novembro de 2019, que é o dia do sumiço do Mikkel Nielsen. Esse também é o dia em que o Jonas Canvalde volta para a escola, depois de ficar afastado fazendo terapia devido ao suicídio do pai. No começo do episódio, a gente já descobre que o Ulrich Nielsen, que é casado com a Catarina, tá tendo um caso com a Hannah. Depois aparece Ulrich em casa, tomando café com a sua família, e ele tem aquele diálogo marcante com o Mikkel, na mágica que ele faz. O Ulrich pergunta como que ele fez a mágica, e o Mikkel devolve dizendo que não era como, mas sim quando que ele fez. Chegando na escola, o Jonas está todo espiado, desconfortável, porque tá todo mundo olhando para ele, devido a ele estar afastado e ao suicídio do pai. Nisso chega o Bartosz, cumprimenta ele, e a gente vê uma das poucas vezes que ele sorri na série. O Bartosz, que é seu melhor amigo, para proteger o Jonas, ele pegou e falou que o Jonas estava, na verdade, no intercâmbio na França. Na aula, o Bartosz diz que sabe onde o Eric, que é o guri que está desaparecido, guarda as drogas dele perto da caverna e diz para eles irem lá de noite buscá-las. Então de noite todo o grupo vai lá. O Jonas, o Bartosz e a Marta, que agora estão de namoradinhos, o Magnus e o irmão mais novo deles, que é o Mikkel. Chegando na entrada da caverna, eles acham as drogas e acontece aquela coisa sinistra do barulho e do vento muito forte vindo da caverna e as lanternas deles começarem a falhar. Eles ouvem alguém na floresta, se apavoram e saem correndo. Com razão, né? Eu também sairia correndo. Nisso, o Jonas e o Mikkel ficam para trás. Os dois saem correndo juntos até que o Jonas tropeça e acaba tendo uma alucinação com o pai dele que é já falecido. No fim, eles perdem o Mikkel e quando voltam para procurá-lo, não acham. Depois a polícia começa toda a procura pelo Mikkel, tudo não encontra, até porque a gente sabe que ele atravessou a passagem e foi para 1986 e é encontrado um corpo morto na floresta de um guri caracterizado com roupa dos anos 80, que o Ulrich descobre na primeira temporada que o Mads, o seu irmão mais novo, que sumiu em 1986. O episódio acaba mostrando o Eric preso no bunker, naquela cadeira que é a primeira máquina do tempo. No episódio 2, que se passa no dia 5 de novembro, nós temos o estranho, que é o Jonas, 33 anos no futuro, chegando em Vinden. Nas cavernas, nós temos o Ulrich ainda procurando o Mikkel, mas só que ele encontra aquela porta que dá para a usina nuclear, então ele quer um mandato para procurar pela usina, mas é bloqueado na hora pelo Alexander Tiedemann, que é o diretor da usina. Esse episódio é basicamente a frustração da família Nielsen pela sumiça do Mikkel. Nós vemos a Marta ignorando o Bartosz, o Magnus socando a parede e os pais indignados à procura do filho. Nesse episódio, nós ainda vemos o Mikkel saindo da caverna em 1986, ele vai até a própria casa, que ainda não é dele porque ele não é nascido, acaba conhecendo o próprio pai e a mãe nas suas versões jovens. Na entrada da casa, ele vê o jornal com a capa estampando o recente desastre de Chernobyl, e aí ele vê a data do dia, 5 de novembro de 1986. O terceiro episódio se passa basicamente em 1986. O Mads Nielsen, o irmão mais novo do Ulrich, acabou de desaparecer. Como o Ulrich é policial, o Mikkel vai até a delegacia para encontrar o pai dele, mas ele acaba sendo atendido pelo Egon Tiedemann, que é o policial da época. O Mikkel diz que o nome do pai dele é Ulrich Nielsen e que ele trabalha na delegacia. Como o Ulrich na época é só um adolescente problemático, o Egon não leva a sério o Mikkel e leva ele para o hospital, que acaba sendo atendido pela enfermeira Inês Canvalde, que futuramente adota o Mikkel e troca o nome dele para Michel Canvalde. De noite, o Mikkel foge do hospital e vai para as cavernas para voltar para 2019, mas ele não consegue encontrar a passagem. Ainda em 86, nós temos a Claudia Tiedemann, filha do Egon, assumindo a diretoria da usina nuclear de Vinden. O episódio 4 revela pra gente que o casamento entre o Pita e a Charlotte Doppler na verdade acabou, eles só estão morando juntos. O Pita, na realidade, é homossexual. A filha mais nova deles, a Elizabeth, que é surda-muda, acabou sumindo por horas depois da aula e eles acham que ela foi sequestrada, mas na realidade ela encontrou o Noah, que já entregou para ela aquele relógio de bolso que pertence a Charlotte, que é a mãe dela.
O Jonas acha nas coisas do pai dele o mapa da caverna, então ele vai até a caverna, mas não encontra nada. Só depois o estranho entra na casa dele escondido, escreve no mapa para ele seguir o sinal. O Ulrich vai de novo na portaria da usina, tenta entrar e acaba se envolvendo numa briga com os guardas e apanha muito. E temos o Yasin, que é o namoradinho da Elizabeth, sendo sequestrado pelo Helga no meio da floresta. No episódio 5, nós temos a primeira conversa entre Jonas e o Estranho, que é ele mesmo, 33 anos no futuro. O Estranho manda uma encomenda pro Jonas, que é a carta de suicídio do pai dele, onde ele revela que, na verdade, é o Mikkel que voltou pro passado, cresceu e se tornou Michel, tem aquela lanterna futurista, e um aparelho para que ele possa seguir o sinal de radiação na caverna. Ainda, em 2019, o Bartosz tem o primeiro encontro dele com o Noah, que fala sobre viagem no tempo e a luta entre o bem e o mal para controlar esse poder. Em 86, o Ulrich e a Catarina têm relações sexuais pela primeira vez. Eles acabam sendo flagrados pela Hannah, que de ódio faz uma denúncia falsa dizendo que o Ulrich estuprou a Catarina. Então, o Ulrich acaba o episódio preso. Se passando no dia 8 de novembro, no episódio 6, o Ulrich termina de vez o caso dele com a Hannah e mais tarde ele também descobre que foi ela quem fez a denúncia falsa de estupro quando ele era jovem. A Catarina consegue finalmente confirmar que o Ulrich e a Hannah estavam tendo um caso e o Alexander Tiedemann descobre que a esposa dele, a Regina, está com câncer. Agora, com a dica no mapa e o aparelho para medir radioatividade, o Jonas consegue finalmente achar a passagem da caverna e ele acaba viajando para 1986. E em 1986, o Jonas acha o Mikkel e quer levar ele de volta para 2019. Então aparece Estranho e interfere, dizendo que se levar o Mikkel de volta, ele nunca vai conhecer a Hannah e o Jonas vai pagar a própria existência. Enquanto isso, em 2019, o Ulrich acaba descobrindo que o guri que ele encontrou morto é o próprio irmão mais novo dele, que sumiu em 1986. E aí, ele aumenta as suspeitas dele contra o Helga. De noite, ele segue o Helga pela floresta até a caverna e ele lembra do diálogo que ele teve com o Mikkel. Não é como, mas sim quando ele acha que o Helga, em 1986, sequestrou as crianças. No episódio seguinte, episódio 8, o Ulrich consegue encontrar a passagem na caverna, mas ele pega o lado errado e volta 66 anos. Ele vai parar em 1953. Lá ele conhece a própria avó e o pai ainda jovens, que são a Agnes e o Trond Nilsen. Ele encontra o Helga criança e espanca ele a pedradas para evitar que o Helga cresça e sequestre as crianças no futuro. Então ele esconde o corpo no bunker. Os corpos do Eric e do Yasin, que sumiram em 2019, também vão parar em 1953 e eles são encontrados na obra da usina nuclear de Winden. No penúltimo episódio da primeira temporada, é a primeira vez que nos é mostrado ações nos 3 anos da série, 1953, 1986 e 2019. Em 1953, o Egon acaba prendendo o Ulrich pelo sumiço do Helge e pelo assassinato das 2 crianças da obra da usina. Com o Helga desaparecido, a mãe dele, a Greta Doppler, chama um padre, que é o Noah. Ela confessa para ele que talvez o Bernd não seja o pai do Helga. Ela diz que talvez o filho dela não tenha sido concebido no amor. E aí a gente não sabe se ela teve um caso ou se ela foi abusada sexualmente. Em 1986, nós temos a Cláudia Velha levando as plantas da máquina do tempo para o Townhouse. Nós também vemos o Alexander fugitivo porque ele está todo machucado, tem um barulho de helicóptero e cachorro atrás dele, chegando em Winden. Ainda na floresta, nós temos a Catarina batendo na Regina, por achar que foi ela quem fez a falsa denúncia contra o Ulrich. E aí, nisso, aparece o Alexander armado, e salva a Regina e manda a Catarina e o Ulrich embora. Também descobrimos que Alexander é um nome falso e que o nome verdadeiro dele é Boris Niewald. A Cláudia, de meia idade, está conversando com o Bert, já velho, sobre o acidente que houve na usina nuclear. Em 2019, a Hannah vai chantagear o Alexander com os documentos falsos dele que ela encontrou para que ele destrua a vida do Ulrich, que já está em 1953 e numa situação bem complicada. Chegando em casa, a Hannah é confrontada pela Catarina pelo caso que ela teve com o Ulrich. Ela fala que está tudo acabado, mas ela diz que foi ela quem quis terminar, que o Ulrich queria largar a Catarina e a família. Enfim, chegamos no último episódio da primeira temporada, e ele se passa no dia 12 de novembro. Inicialmente tem um flashback do dia 4 de novembro, o dia do desaparecimento do Mikkel. O Peter Doppler está no bunker da sua família quando abre uma fenda no espaço
e cai o corpo do Mads Nielsen. Ele então pega e liga pro Trond, que é o pai do Mads. Com o Trond já no bunker, chega a Cláudia, a idosa, e fala para ele se pode explicar tudo o que está acontecendo. E ela entrega pro Trond aquele caderno onde tem tudo escrito, tudo o que vai acontecer, com horários, tudo certinho. E fala que eles têm que levar o corpo do Mads para onde ele precisa ser encontrado, que é onde depois a Charlotte e o Ulrich vão encontrar o corpo do Mads. E a Charlotte, investigando todos os desaparecimentos da cidade de Vinden, descobre uma foto de 1953 em que ela vê o Ulrich preso. A Marta conta pro Bartosz que ela acabou ficando com o Jonas, mas ele já sabia, porque o Noah contou para ele dos acontecimentos para provar que era um viajante no tempo. A Inês Canvald entrega pro Jonas a carta de suicídio do Michel, e aí ele entra em choque, porque ele já tinha queimado aquela carta, mas era a mesma carta, só que no futuro. O Jonas acaba brigando com o Bartosz na frente da escola, e ali é a última vez que ele viu o amigo dele e a Marta, porque depois ele vai para as cavernas, vai para 1986, para trazer o Mikkel de volta para 2019. Quando o Jonas chega em 86, ele vai até o quarto do Mikkel no hospital e encontra o Noah do lado da cama. Nisso a porta se fecha e ele acaba sendo raptado pelo Noah e pelo Helga. Trancado no bunker em 86, o estranho abre a fresta no bunker e fala com Jonas. Ele revela que é o próprio Jonas do futuro e que ele mesmo carregou aquela carta que ele recebeu da avó dele e entregou para ele mesmo sua versão mais jovem, 33 anos depois. O Jonas mais novo pede para ser solto e o estranho fala que não, que ele tem que passar por tudo aquilo para se tornar o próprio estranho no futuro e conseguir quebrar o ciclo. O estranho revela o plano dele, que ia até a passagem com a máquina do tempo para fechar a passagem e quebrar o ciclo. Mas o que ele não sabe é que essa própria ação vai ser o que vai abrir a passagem e permitir todo o início do ciclo. Lembrando que o bunker fica exatamente em cima da passagem na caverna, quando o estranho ativa a máquina do tempo, é aberta uma fenda temporal no bunker. De um lado da passagem, nós temos o Jonas jovem preso em 1986, de outro lado, nós temos o Helga criança, que acabou de acordar todo machucado, em 1953. Os dois se tocam, lembrando o quadro A Criação, de Michelangelo, e o Helga avança 33 anos no tempo, indo para 86, o Jonas avança 66 anos, indo para 2052 no futuro pós-apocalíptico. Então é isso, gurizada. Fechou. Esse foi o nosso resumo da primeira temporada de Dark. Se tu curtiu, deixa o like aí no vídeo, deixa nos comentários. Pode deixar também se tem alguma dúvida quanto à primeira temporada, se tem alguma sugestão de série que tu gostaria de ver um resumo. E é isso, eu sou o MM, valeu, até a próxima.